Então, a lei da hierarquia é, é uma das 3 leis sistêmicas, né, que Bert Hellinger percebeu, é a lei de que eu não tenho o poder de inverter a lei da hierarquia no sentido assim de que a vida, os ensinamentos, eles fluem dentro da hierarquia, os primeiros, os segundos, os terceiros, né? Então, nesse sentido, estão da ancestralidade, começando aí até pelos bisavós, os avós, os pais, eu, e sempre nessa sequência. E que a gente desequilibra isso quando eu faço uma inversão, quando, por exemplo, eu quero tomar conta da vida da minha mãe, da vida do meu pai, e isso vem para mim como um peso, né? Às vezes a pessoa tem uma dor na coluna que não passa, um peso no ombro, e aí, na constelação, uma das causas desses sintomas, que pode ser outros, eu posso estar fora do meu lugar nessa ordem da hierarquia. Eu não estou reverenciando, né? Então vem para mim como uma dor na coluna, venho como um peso de eu estar carregando algo que é maior do que eu posso carregar. Isso num sentido bem simples do que pode interferir na lei da hierarquia quando eu estou invertida em relação aos meus pais. Mas o que eu fiquei com vontade de falar mais hoje, dentro da lei da hierarquia, é na hierarquia quando um casal que tem filhos começa a colocar os filhos, e às vezes elege um dos filhos, num lugar maior do que o parceiro, né? Para ficar num exemplo mais concreto, uma mãe que olha para um filho como se ele fosse mais adequado do que o marido, ele é mais importante do que o marido, né? Dá para ele um lugar mais especial. E isso hoje na nossa cultura, gente, está muito comum de acontecer, porque viramos uma geração onde tem um cuidado exagerado com os filhos, né? E quando eu inverto essa hierarquia, olha só como eu atrapalho toda a dinâmica familiar. Se eu estou olhando para o filho, dando para ele um lugar de prioridade em relação ao pai, né? Além de eu estar tirando do meu filho a noção da hierarquia dele em relação ao pai, eu estou excluindo esse pai também, né? E ao mesmo tempo eu estou excluindo esse filho porque ele não está existindo enquanto filho. Então a gente cria uma realidade paralela e o nosso ego é fantástico em fazer isso. Eu fico no si, né? E isso tem uma consequência muito pesada, né? Muitos filhos ficam no lugar, e aí também vem uma triangulação, as nossas neuroses ficam muito em cima de uma relação triangulada, que vai ser a mesma coisa aqui, né? O filho entra na relação de casal como uma terceira pessoa que desestabiliza toda a questão, né? O casal não se enfrenta dentro de uma realidade do casamento para poder crescer no casamento ou até, se for o caso, esse casamento acabar. E o filho fica sobrecarregado com um papel, às vezes, né? O filho de estar representando o marido da mãe, e muitas vezes ele olha para esse pai como criança e aí ele fica no lugar do pai, ele não olha para esse pai como pai. Então, ele olha para esse pai como se ele fosse o pai dele, né? Então, cria toda uma dinâmica de adoecimento e que pode gerar muitos sintomas na família, tanto no nível psiquiátrico quanto a nível físico.
Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Ter essa consciência e perceber na minha família se, se os lugares estão desrespeitados, né? Se a hierarquia não está respeitada, e aí não tem muito jeito da gente separar as leis sistêmicas, aí também a lei do pertencimento, se todo mundo está podendo pertencer, se eu estou olhando para uma pessoa num lugar diferente do que ela é, de novo, ela não pertence. Então, aí eu estou desequilibrando as duas leis, né? Então, se isso não está na minha consciência, fica muito difícil eu fazer alguma coisa. Trazer para a minha consciência é 50% da questão resolvida, mas depois eu tenho ainda um longo trabalho e que, às vezes, gente, vai durar uma vida, né? Eu mesma tive essa inversão muito grande em relação aos meus pais. Já sinto, assim, infinitamente trabalhado, mas, às vezes, na hora que eles ainda são vivos, se eu não fico muito atenta, algo acontece e que acorda aquela memória, e aí, de novo, eu saio do meu lugar, né? Porque é uma situação que é de mão dupla, né? Os pais também estão pedindo essa inversão. Então, vira um trabalho assim, onde que eu tenho que estar numa vigilância o tempo todo para eu ficar no meu lugar. É minha responsabilidade me manter no meu lugar. E se eu estiver no meu lugar, a possibilidade do outro me tirar, eu posso até balançar um pouquinho, mas eu volto. E se eu fico no meu lugar, eu tenho mais chance de conseguir olhar para os outros no lugar deles, né? Numa sequência. Se eu fico no meu lugar enquanto filha, né? Se eu fico no meu lugar, não conecto com o meu pai numa inversão de estar no lugar da mulher dele, eu também vou conseguir estar no meu casamento olhando para o meu marido no lugar dele e também para os filhos no lugar dele, né? Então, é importante a gente saber disso, porque senão a gente vai ficar preso no sentido assim, mas como é que eu faço se meus pais me convocam para fazer essa inversão? Como é que eu faço se o meu marido faz essa inversão? O trabalho principal se trata de mim. Se eu estou nessa ressonância, eu sou o corresponsável, mesmo que eu não seja quem está desencadeando todo o processo, eu sou o corresponsável. Então, se eu fizer a minha parte, se eu fizer o meu trabalho, é quase impossível que isso me afete. Pegando esse momento do Covid, a gente pode fazer essa analogia desse jeito. Se eu tomar todos os cuidados para eu não ser contaminada, é muito pouco provável que alguém me contamine, né? Se eu tiver de máscara, cuidando da higiene, com a distância, é quase impossível ser contaminada. Então, é a mesma coisa, eu tenho que ficar no meu lugar, né? Eu tenho que fazer a minha parte e ficar no meu lugar. É a mesma dinâmica. A prova de que o quanto que nós temos uma falta de disciplina e uma resiliência para estar no nosso lugar é o tanto que a gente tem uma tendência a transgredir dentro da questão da segurança do Covid, né? Que a gente vê aí, por que tem essa taxa de contágio tão grande? É porque a gente transgride com a justificativa, mas é só aqui, só ali, né? Às vezes numa sensação, preciso. E aí, assim somos todos nós. Vamos abrindo pequenas exceções para nós, né? Então, é a mesma coisa na lei da hierarquia. Tá bom?